Muito obrigada pela presença de todos. Nós vamos fazer aqui uma apresentação da um pouco da estrutura da nossa secretaria e também quais são as ações que a gente executa. Eu acho que é sempre bom divulgar, porque, como foi dito anteriormente, a população precisa saber o que está sendo feito aqui por nós. Bom, na abertura da nossa segunda Semana Internacional de Diplomacia de Cidades, apresentaremos uma visão geral da atuação da Secretaria de Relações Internacionais e as realizações que nos colocam na vanguarda do Brasil e do mundo. Como foi citado aqui pela nossa secretária Marta Suplicy, a gente vai destacar aqui a evolução do trabalho da nossa secretaria e demonstrar na prática porque nós estamos no auge de entregas à cidade de São Paulo após 2 décadas de existência da secretaria. Essa aqui é uma linha do tempo, né? A Secretaria de Relações Internacionais, como vocês podem ver, foi criada pela, então, prefeita Marta Suplicy. Ela foi criada, que é a nossa atual secretária, né? Foi criada em 2001. A estrutura da pasta foi modificada em 2013, que passou a também ter a atribuição de coordenar relações com os demais entes federativos do Brasil. E agora, no ano de 2021, quando a secretária Marta assumiu a pasta, a secretaria foi novamente recriada e reestruturada. Próximo. Bom, aqui a gente compartilha as nossas principais competências, né? As nossas competências, obviamente, que é o assessoramento ao prefeito e aos órgãos da administração pública municipal, coordenar a estratégia de atuação internacional do município, promover o desenvolvimento urbano sustentável, coordenar os órgãos públicos municipais e entidades no desenvolvimento de ações de cooperação internacional, promover projetos e iniciativas que colaborem para a sua projeção internacional e promover a manutenção de projetos, assinatura de acordos de cooperação internacional. Próximo, a gente vai ver um pouco sobre o nosso organograma, né? Bom, o organograma, ele é bem objetivo. Nós temos ali o gabinete da secretária, com as nossas assessoria direta de comunicação e assessoria jurídica. Nós temos 3 coordenações: coordenação de relações internacionais, que tem 2 coordenações de assuntos internacionais bilaterais e uma de assuntos internacionais multilaterais e redes de cidades. Nós temos também a coordenadoria de planejamento, administração e finanças, que é o nosso CAF, né? Que tem um núcleo de gestão, orçamento e finanças e também a parte de pessoal, nosso núcleo de pessoas. Aqui também nós temos como destaque a nossa coordenadoria de cooperação para o desenvolvimento sustentável, que faz um trabalho muito importante de divulgação do polo de ecoturismo de Parelheiros. E também a gente vai... nós estamos agora com o novo coordenador, que é o Luiz ali, né? Luiz Fernando, e que ele já está muito... Ele tem muito conhecimento dessa área de cooperação internacional e também de relação com os corpos, com o corpo consular, e vai ser muito importante para que vocês conheçam mais ainda o trabalho desenvolvido nessa região. Próximo slide, a gente vai estar falando da nossa virada ODS. A secretária Marta trouxe para a nossa Secretaria de Relações Internacionais 2 políticas que foram fundamentais no desenvolvimento e no conhecimento maior e na integração da nossa secretaria com as demais secretarias e com toda a população. Uma delas é a virada ODS. A virada ODS, ela já é reconhecida pela ONU como o maior evento do planeta de conscientização sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a Agenda 2030 chega no ano que vem já a sua 3ª edição.
No próximo slide, nós veremos alguns números desses resultados da virada ODS, né? O público atingido aqui de 1.800.000 pessoas, eu acho que isso daí não está contemplando a parte das redes sociais. Nas redes sociais, o alcance foi de aproximadamente mais 406.000 pessoas, e um público presente de 11.200 visitantes, né? Aqui, nossa equivalência publicitária de divulgação do evento, alcance nas redes e o público presente, né? Esse ano nós fizemos a segunda virada ODS, que foi aqui na Praça das Artes, e, de fato, a secretária já pediu para que a próxima seja também nesse espaço, porque fez com que a população pudesse vir muito mais, se fazer presente do que na primeira edição. O próximo slide, a gente vai estar falando sobre o Polo de Ecoturismo de São Paulo, que ainda no guarda-chuva da nossa Coordenadoria de Desenvolvimento Sustentável, somos responsáveis pelo Polo de Ecoturismo, englobando Parelheiros, Marcilar e a Ilha do Bororé, que é o equivalente a 28% do território da cidade, no extremo sul da cidade. É um lugar belíssimo, cheio de ações ligadas à biodiversidade, né? Nós temos o Polo de Parelheiros, como podem ver ali, tem vários programas que são executados lá. Semeando Negócios é um deles, que é em parceria com a DESAMPA, é uma grande parceira nossa nessa ação. Nós tivemos também, no final do ano passado, o início do projeto de biodigestores, com a instalação de equipamentos para garantir o descarte correto de resíduos orgânicos, melhorar o saneamento básico, a poluição ambiental e a saúde lá dos moradores da região. De olho no Polo Comum como um todo, atuamos para atrair cooperações internacionais para o desenvolvimento local, com foco na sustentabilidade e preservação da Mata Atlântica, gerando economia circular e fortalecendo o ecoturismo. Próximo slide, a gente vai ver um pouco sobre a outra política também que foi criada pela secretária Marta, que é de São Paulo ser um farol de combate ao racismo estrutural. Essa ação é um grande orgulho da nossa secretaria, que é o enfrentamento à discriminação racial e ao preconceito. Os nossos 2 pontos focais são o programa São Paulo, Farol de Combate ao Racismo Estrutural, que é realizado em conjunto com a nossa Secretaria de Educação e voltado para a formação antirracista dentro e fora das salas de aula. E a Expo da Consciência Negra faz parte já do calendário oficial da capital paulista e inclui uma semana de debates, palestras, atividades multiculturais e feiras de negócios. Eu acho que a gente tem um balanço aqui do que foi a nossa segunda Expo, em termos de público, né, tanto presente quanto online, também a nossa equivalência publicitária e também as mais de 20 intervenções culturais. Eu queria fazer um destaque aqui para a Expo, que ela sempre é um tema muito relevante. No ano passado, foram os 200 anos de luta, porque coincidia com os 200 anos da nossa proclamação, né? E aí teve um espaço para que a população negra mostre como foram esses 200 anos de luta e que existe até hoje, né? Então, é esse protagonismo que precisa ser dado para que essas histórias sejam contadas de maneira correta e de maneira efetiva, né, para as novas gerações. Daí a importância da parceria com a educação. Então, desde a divulgação do manual antirracista da Secretaria de Educação, a gente está levando também para o mundo, para que todos conheçam. Está havendo a adesão de outros países e também nós sediaremos o Fórum Mundial de Combate ao Racismo em novembro, juntamente após a programação da Expo, que é em parceria com a Unesco, certo? Bom, acho que é isso. Tá. Queria mostrar para vocês também a importância
de São Paulo, da gente trazer para a cidade os prêmios internacionais que foram recebidos desde 2018 até 2021. Bom, vocês verem aí, foram recebidos 3 prêmios importantes. No próximo slide, a gente vai ver que nessa atual gestão da nossa secretaria, próximo, a gente já está com todos esses prêmios, né? Então, nós tivemos já nesses últimos 2 anos, 7 grandes premiações. E estamos cada vez mais divulgando e trazendo esse reconhecimento para as ações das nossas secretarias, que trabalham de uma forma transversal e muito participativa junto à Secretaria de Relações Internacionais. Então, é importante que o trabalho deles também seja levado para o mundo, as boas práticas, e que seja feita esse tipo de interlocução, e essas premiações, elas são muito relevantes aqui para a nossa cidade. Bom, na continuidade aqui, sim, eu gostaria só de citar que o último prêmio também que nós recebemos foi o de inovação ibero-americana da UCSI, né, dentre outros que vocês podem verificar aí também. Bom, agora eu vou convidar o nosso coordenador de Relações Internacionais, Hugo Salomão, para dar continuidade aqui, mostrar para a gente um pouco dos nossos projetos e cooperações. Obrigada a todos. Obrigado, secretária. Boa noite a todos e todas. Vou pedir para que vocês não deixem, logo na sequência a gente tem um coquetel ainda para o nosso corpo consular, a gente já está quase no fim das apresentações, mas enfim, eu vou seguir na apresentação da operação internacional dessa nossa cidade-estado, São Paulo, 4ª maior metrópole do mundo, maior metrópole do continente americano, maior metrópole do hemisfério sul e maior metrópole do mundo fora da Ásia, um pouco para a gente ter as dimensões e o potencial desse nosso território. Sobre as nossas cidades irmãs, são 36 hoje vigentes, hoje em operação, mas que esse é apenas um dado pontual que basicamente a cidade de São Paulo interage com todo mundo. A gente tem na nossa cidade representações de mais de 150 países, entre consulados, consulados honorários, câmaras de comércio e representações institucionais de governos estrangeiros, dentre elas 36 cidades irmãs, mas também com outras cidades do mundo, com outros governos nacionais e subnacionais. Então, a nossa coordenação de assuntos bilaterais, liderada pelo João e toda a equipe, que também estão à frente do FONARE, são responsáveis por essa operação com as cidades irmãs ao redor do mundo. A cidade de São Paulo possui 86 representações consulares, como eu mencionei, 39 câmaras de comércio estrangeiras e 17 escritórios comerciais. Sem dúvida alguma, esses dados fazem de São Paulo uma das maiores capitais diplomáticas do mundo, assim como Nova York, assim como outras grandes metrópoles. Hoje temos vigentes 6 acordos internacionais de cooperação bilateral, como com Milão, na Itália, França, Bogotá, Lisboa, Buenos Aires e Helsinki, na Finlândia. Outros 17 acordos multilaterais de cooperação, como com o Sistema ONU Brasil, com a C40, com a Unesco, o PNUD e também com a ONU e Prefeitura de Nova York. Uma das iniciativas, a gente está agora no 2º dia da Semana Internacional da Diplomacia de Cidades, e no primeiro dia a gente, justamente como a secretária sinalizou, buscou interagir e conectar o que a gente tem de internacional com as periferias da cidade, que muitas vezes não tem contato. Então, esse programa Mundo nos Céus, que foi lançado ontem, que teve já a oportunidade de levar agendas internacionais dos consulados para 6 céus da cidade, e eu tenho o prazer de falar aqui que esse programa vai seguir ao longo do ano inteiro. Então, consulados, nos procurem, obviamente a gente vai informar isso na sequência, para que a gente construa uma agenda, um calendário de atividades culturais, gastronômicas, educativas nos céus e nas escolas municipais da cidade. Redes internacionais que o município de São Paulo interage com, são mais de 20, e esse ecossistema próprio
de relações internacionais das cidades são, sem dúvida alguma, um dos principais pontos, um dos principais interfaces de cooperação e de interação entre cidades de todo o mundo. De C40, CGLU, passando por CIDEU, ICLEI, U20 e tantas outras que conectam, que ligam as cidades de todo o mundo, promovendo intercâmbio de experiências, trocas, cooperações, projetos de cooperação técnica, financeira e muitos outros. Além desse, rede de cidades e também Sistema ONU, que é coordenado por nossa coordenação de assuntos multilaterais, liderado pela Camila, e que tem também a responsabilidade de interagir com todo o sistema das Nações Unidas. São mais de 20 instituições, agências, programas, fundos da ONU, com os quais a Prefeitura de São Paulo interage e tem algum tipo de atuação, de projeto, e outras organizações, organismos internacionais, como bancos multilaterais, agências de fomento, instituições de desenvolvimento, como o BID, Banco Mundial, OEA, União Europeia, OGP e tantas outras. São Paulo também, nesse momento, possui a maior liderança internacional da sua história. Alguns dos exemplos são a presidência de Mercocidades, como a secretária Marta Suplicy mencionou, onde São Paulo assume a presidência em novembro desse ano, o FONARE, que está atualmente como presidente interino e assume a presidência ainda essa semana. Receberemos mais de 40 cidades de todo o Brasil, de todas as regiões, incluindo 20 capitais, para falar e discutir sobre as relações internacionais subnacionais. A vice-presidência para a América Latina e Caribe da Rede Metrópolis, que é a rede que congrega metrópoles com mais de 1 milhão de habitantes no mundo, conselhos executivos de CGLU, de WeGo e também a Coalizão Brasileira de Cidades contra o Racismo e a Discriminação da Unesco, cuja presidência é de São Paulo. Secretária Ana Wanzler acabou de voltar de Montevidéu de uma missão sobre essa liderança nossa. Quase já finalizando o nosso calendário de agendas internacionais dos 2 próximos anos. Como a secretária Marta mencionou, a cidade vai receber mais de 15 grandes cúpulas internacionais entre 2023 e 2024, algumas delas Semana Internacional da Diplomacia de Cidades, o WCCF, que já foi mencionado, Plataforma de Inovação do BID, Assembleia Geral de Prefeitos da UCSI, União de Cidades Capitais Ibero-Americanas, a Cúpula de Mercocidades, a Aliança de Bancos de Desenvolvimento Subnacional, a Expo da Consciência Negra e o Fórum Global de Combate ao Racismo e à Discriminação da ONU, só esse último com mais de 3.000 representantes dos 193 países, incluindo chefes de Estado, ministros e altas autoridades do mundo todo. Para o ano de 2024 não é diferente. A gente tem a Feira das Nações, o Congresso Mundial do ICLEI, o Board of Directors de Metrópolis, a Cúpula de Prefeitos do Urban 20 no contexto do G20, e além do 20, a gente já foi sondado por diversos outros grupos de engajamento, de think tanks, de juventude, de negócios, para que as agendas aconteçam também em São Paulo. A virada ODS, como foi comentado, a 3ª Semana da Diplomacia de Cidades, que obviamente a gente vai mais uma vez fazer no próximo ano, e a 4ª Expo Internacional da Consciência Negra. Um calendário muito robusto que sinaliza a liderança da Prefeitura de São Paulo, da secretária Marta Suplicy, da secretária Ana Wanzler, na condução e no desenvolvimento dessa agenda internacional do município. E, para terminar, eu gostaria de agradecer a toda a equipe da Secretaria Municipal de Relações Internacionais, que se dedicou extensamente nos últimos meses para a realização dessa conferência e, obviamente, agradecer a presença de todos e todas aqui, mas na nossa equipe, sobretudo no nome do João, coordenador de bilaterais, diretor de bilaterais, que foi equipe, sobretudo, responsável pela organização dessa agenda, e também do nosso chefe de gabinete, Rodrigo Massi, aniversariante do dia, que também é uma grande liderança internacional da cidade. Muito obrigado. Boa noite a todas, a todos. Em nome do secretário executivo Fernando Chucre, saúdo na pessoa da secretária adjunta
Ana, todas as autoridades aqui presentes. Aproveito para saudar todos que estão presentes, que estão primeira vez aqui na Prefeitura de São Paulo, ou que já visitaram outras vezes, todos os colegas servidores. E queria falar um pouquinho sobre os principais planos da cidade. Quando nós fomos convidados para fazer uma apresentação sobre os principais planos, nós pensamos que, na verdade, mais do que falar sobre um plano ou outro, ou sobre os planos que são estruturantes, que são norteadores para a cidade, nós pensamos em trazer o que São Paulo tem feito, tem tentado aprimorar, principalmente nessa gestão, que estamos aprendendo, mas também podemos contribuir, acho que aproveitando experiências, né, de outras cidades, que é a integração entre os instrumentos de planejamento. E essa integração ela é necessária porque a gente, como já foi mencionado, a cidade de São Paulo tem contornos de país, e é um compromisso não só político, né, mas é um compromisso moral da liderança a todos os servidores aqui, fazer com que os recursos públicos respondam aos anseios e às necessidades da população paulistana, dessa grande metrópole. E para isso é importante, então, coordenar o processo de planejamento para que os órgãos setoriais atuem de forma a garantir que os recursos orçamentários sejam de fato alocados para as políticas públicas que vão atender a população da cidade, né? E o processo de planejamento, então, ele abrange um olhar de longo prazo, e a partir desse olhar de longo prazo ele vai segmentando as ações, incorporando os planos setoriais, até garantir que os instrumentos orçamentários deem cabo a uma infinidade de ações. Então, como principal orientador de longo prazo que nós temos é a Agenda 2030. A cidade de São Paulo já fez o processo de localização da agenda, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e é um processo de localização que conta com participação social, né? Então, existe aqui na cidade de São Paulo uma Comissão Municipal para o Desenvolvimento Sustentável, né? A Comissão UDS, a qual a presidência é da Secretaria Municipal de Relações Internacionais, e a prefeitura, a secretária Marta Suplicy confere, né, todo o prestígio, todas as atividades dessa comissão. E essa comissão, então, ela fez o processo de localização, então, das 169 metas, né, globais, fez ajustes, né, fez todo o trabalho de refinamento e chegou a 135 metas municipais para serem, né, distribuídas entre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. E a partir da agenda, então, a gente começa a fazer as aproximações com a agenda governamental. Então, nós temos aqui na cidade de São Paulo um instrumento que surgiu a partir de um projeto de lei de iniciativa popular, né, é o Programa de Metas. Ele existe desde 2008, né, então todo prefeito, assim que eleito, ele tem 90 dias para apresentar o seu programa de metas, que é um conjunto de compromissos que precisa abarcar as suas propostas apresentadas em campanha, mas também os planos setoriais, em especial o plano diretor, e nessa gestão, a gente fez uma correspondência bastante próxima com a Agenda Municipal 2030. Né? E logo em seguida, e aí todos os municípios do Brasil, outros entes também no Brasil, por força de lei, tem os instrumentos orçamentários, né, que são o plano plurianual, as leis de diretrizes orçamentárias anuais e as leis orçamentárias propriamente ditas, né? E é por meio das leis orçamentárias que a prefeitura pode fazer o uso dos seus recursos. A ideia não é explorar esse gráfico, mas aqui é só para mostrar um pouco das relações, da trama que existe entre os instrumentos que nós temos, né, de longo, médio e curto prazo, né? Então, a Agenda Municipal 2030, o Programa de Metas e o Plano Plurianual e o Plano Diretor. A gente pode ver que tem diversas conexões. Eu vou também tomar liberdade de pular alguns slides, só para não ficar tanto em alguns exemplos e como bem mencionou o Hugo, né, a gente aproveitar ir para o coquetel. Mas aqui é um exemplo de como aquela trama
se materializa no programa de metas, né? Então, existe um artigo no plano diretor que fala sobre a expansão dos equipamentos urbanos, e no programa de metas a gente tem aqui um conjunto de 7 metas específicas, né, para atender essa diretriz. Então, é uma atividade incorporada no planejamento governamental para dar conta de um pacto já feito num instrumento de planejamento estatal de longo prazo. Bom, falando especificamente do programa de metas, né, então, buscando esse olhar do longo prazo, né, passando pelo médio, passando pelo curto, tentou-se entender quais são as principais propostas, né, a partir dos problemas que se conhece sobre a cidade, entender quais metas podem ser traçadas para resolver esses problemas, atender esses anseios, entender quais são os contextos, né, quais são as fragilidades, quais são os desafios, quais são as capacidades que a prefeitura possui para desenvolver essas atividades, influenciar os indicadores e atingir determinadas metas, traçar indicadores mensuráveis e a partir daí definir um orçamento para que o recurso não seja um problema para não atender, para não se realizar as políticas públicas, né? Bom, então, com essas premissas, o programa de metas atual, o programa de metas da atual gestão, ele é estruturado da seguinte forma: a gente tem 6 grandes eixos, né, que são a forma como a atual gestão espera encontrar cidade, né, em 2024, quando a atual gestão finalizar. Esses eixos são desdobrados em objetivos estratégicos e existem um conjunto de metas para atingir esses objetivos estratégicos. Por fim, tem iniciativas que são as atividades ali mais operacionais, mais táticas para atingir esse conjunto de metas. Atualmente, nós temos, então, 86 metas previstas para a cidade, né? Então, podemos dizer que são 86 prioridades dessa atual gestão, que a maior parte delas possuem entregas por conjunto das 32 subprefeituras, né? Acho que é muito importante que o plano governamental de fato chegue, né, à população. O prefeito mencionou aqui, né, que as pessoas residem na cidade, mas sobretudo residem nos seus territórios ali, né, nos seus bairros, nos seus distritos, e as metas precisam indicar. Então, se eu estou falando se eu tenho uma projeção de entrega de unidades de saúde, a gente tem aqui pelo programa de metas condições de dizer para que territórios essas unidades de saúde, por exemplo, estão sendo planejadas e entregues. O programa de metas envolve 24 órgãos e só é importante mencionar que, na verdade, no início da gestão, o programa de metas ele foi elaborado com 77 metas. Ele passou, no início desse ano, por um processo de repactuação, né, isso é previsto na lei orgânica do município. Algumas metas foram ajustadas, mas houve o acréscimo de 9 novas metas, né? Algumas metas elas já estavam cumpridas, né? Só para dar um exemplo, tem uma meta de implantar 300 mil pontos de LED na cidade, ponto de eficiência energética, aumento da segurança pública. Essa meta já estava atingida, já estava no número de 300 mil, e nesse processo de repactuação se buscou um novo patamar, né? Então, chegar até o final de 2024 com 330 mil lâmpadas de LED, né? Um aumento de 10%. Agora, falando um pouquinho dos eixos, só para tornar um pouco mais concreto, a gente tem um eixo voltado para o atendimento das principais demandas sociais, e esse é o eixo que abrange a maior parte das metas, são mais de 30 metas, né, nessas temáticas. Então, metas de saúde, de assistência social, temos metas de combate ao racismo, metas de manter a São Paulo como capital da vacina. Temos metas também para buscar o potencial inovador, empreendedor da cidade de São Paulo, fomentando o empreendedorismo, fomentando a garantia, né, de trabalho decente. Metas relacionadas à sustentabilidade, então implantação de parques municipais, de unidades de conservação, redução da emissão de gases de efeito estufa. Metas relacionadas à melhoria da capacidade da prefeitura em promover políticas públicas, então captar 13 bilhões em investimentos para a cidade. Metas para tornar a mobilidade
melhor diante do desafio metropolitano de fazer as pessoas chegarem de um lugar a outro. Então, além da redução da frota, tem o aquático, né? A gente tem um corpo hídrico bastante denso aqui na cidade, e numa represa especificamente tem uma proposta de fazer o transporte via a represa. E, por fim, cuidar da zeladoria, cuidar da segurança, não só tornar a cidade mais bela, mas tornar a cidade cada vez mais funcional, né, para quem mora e trabalha aqui. Bom, eu não vou entrar em aspectos tão detalhados, mas sobre o programa de metas é importante falar que tem uma estrutura de governança aqui interna da prefeitura. O prefeito até mencionou muito brevemente, né, uma rede de planejamento, né, e de políticas públicas. É essa rede responsável por fazer a coleta de informações. São servidores, né, que estão nos órgãos, eles fazem, né, o diálogo com o gabinete, o diálogo com as áreas técnicas, e trabalham juntamente conosco, na Secretaria Executiva de Planejamento e Entregas Prioritárias, para que nós possamos prover o gabinete de informações qualificadas, tanto do nível gerencial quanto tático, para que todas as decisões, todos os ajustes de rota sejam garantidos. E, além desse monitoramento interno, a gente tem também o monitoramento externo, que são momentos, né? Então, semestralmente, nós apresentamos um balanço das metas, né? Inclusive em nível regionalizado, mostrando para cada uma delas como está o desempenho dos indicadores. E, anualmente, a gente também apresenta um relatório um pouco mais analítico, né, do andamento dessas metas, um relatório de execução anual. Bom, que é a estrutura da rede de planejamento, não vou me ater tanto. Só um outro ponto que ele não está tão diretamente relacionado ao programa de metas, mas ele foi previsto no plano plurianual, foi a instituição, pela lei do PPA, né, de um índice de distribuição regional do gasto público. Então, a partir desse índice, a ideia é que toda a ampliação de custeio ou novos investimentos, sem comprometer o que já é necessário para o andamento da máquina pública, ele seja alocado na prefeitura a partir de um índice que a prefeitura construiu, que leva em consideração critérios sociais, critérios de infraestrutura urbana, para garantir que o recurso seja nas regiões mais vulneráveis da cidade. Então, a gente pode ver ali as regiões ali com uma coloração um pouco mais escura, são as regiões que têm indicadores socioeconômicos mais sensíveis e que, por isso, demandam mais atenção do poder público. E essa iniciativa do índice está presente nessa apresentação do programa de metas, porque nós monitoramos a execução do índice, se essa ampliação de custeio, esses novos investimentos estão correspondendo ao que foi previsto pelo índice, porque a grande parte desses novos investimentos, desses custeios, estão previstos no programa de metas. Então, por meio do monitoramento do programa de metas, a gente também monitora o índice. Eu acho que, então, só para mostrar um pouco como que a gente falou, né, do fluxo de longo, médio e curto prazo, tem um exemplo aqui na saúde para mostrar que a gente tem uma perspectiva de longo prazo prevista na Agenda Municipal 2030. Nós incorporamos isso tanto no programa de metas quanto no plano plurianual. E, mais do que isso, isso foi discutido junto com o Conselho Municipal de Saúde para ingressar, para ter ação específica, articulada, dessa atividade específica no Plano Municipal de Saúde. Só um exemplo para mostrar como que os instrumentos de planejamento estão integrados, né? Aqui falando da prestação de contas. E, bom, por fim, a gente então falou do processo de monitoramento, e no monitoramento a gente tem condições de indicar o desempenho de cada uma das entregas das metas, né? As metas são, se a gente for pensar na linguagem, né, de avaliação de políticas públicas, elas são muito, as metas estão relacionadas a indicadores de produtos, né? Aquilo que está ao alcance da prefeitura entregar, está sob a governabilidade da prefeitura integrar. Mas a gente precisa discutir se essas entregas estão alterando a vida da população, né? E, para isso, a gente precisa conhecer os indicadores que nos permitem medir, nos permitem conhecer as condições de vida da cidade. Para isso, o
município conta com uma plataforma oficial, né, de monitoramento de indicadores, que é o Observa Sampa. O Observa Sampa hoje ele abrange aproximadamente 680 indicadores. Desses 680 indicadores, 360 são indicadores que são utilizados para monitorar o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ele possui 14 painéis interativos, mas o mais importante é que o cidadão, os agentes públicos, eles podem consumir as informações diretamente da plataforma, mas mais que isso, todos os dados do Observa Sampa, eles estão disponíveis em formato aberto. Então, qualquer pessoa pode extrair os dados e fazer o cruzamento, as análises, para, de fato, entender como os indicadores sociais, os indicadores que nos interessam, estão avançando na cidade. Bom, eu tenho alguns desafios que o programa de meta ele trata de ações governamentais, mas o planejamento, assim como a diplomacia é uma atividade estatal, né? E acho que para a gente aprimorar essa atividade, a gente precisa fomentar cada vez mais a integração desses planos. Eu acho que seria muito importante aprender com as outras cidades como esse processo de integração é feito, quais são os instrumentos presentes, né? Como propiciar essa troca para que a gente possa sempre aprimorar, trabalhar sempre com os órgãos de controle, né? Então o Tribunal de Contas, de forma propositiva, né? Para que as atividades elas ocorram da forma mais célere e também com maior zelo, né, ao uso do recurso público, e sempre trazer em conta o aspecto da regionalização. Quando a gente fala de São Paulo, que tem a extensão que tem, a gente precisa entender como a política pública incide no nível do território onde o cidadão mora, né? No menor nível que ele mora. Hoje a gente consegue fazer o acompanhamento por prefeitura, por distrito, mas cada vez mais fomentar a regionalização. Bom, queria agradecer muito a atenção de vocês, pré-coquetel. Fiquei muito feliz de poder fazer essa exposição aqui na Semana de Diplomacia de Cidades, e fico à disposição e toda a equipe da Secretaria Executiva de Planejamento e Entregas Prioritárias. Obrigado, secretária.